Glória a Deus. Graças a Deus. Pois bem, amados e queridos ouvintes, graças a Deus por mais esta oportunidade que Deus, o nosso Pai, nos concede para nós, mais uma vez, orarmos, exercermos a nossa fé naquele que pode resolver e solucionar todas as coisas. Eu cumprimento a todos vocês com a doce paz do nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo. Esse que vos fala, o seu irmão em Cristo, pastor Cláudio Alves. Vamos, mais uma vez, orarmos ao nosso Deus, pedirmos, mais uma vez, que Ele venha nos dar o grande livramento. É claro que Ele já vem nos dando, tantos e tantos livramentos, nosso Deus já vem concedendo a nós. E continuará a nos dar mais e mais livramento, desde que venhamos confiar mais e mais. E crer, porque tudo é possível ao que crê. Pois bem, antes da oração, quero deixar aqui alguns versículos que se encontram na palavra de Deus, que é essencial nesse momento tão importante de oração a Deus. Que se encontra em Salmo 42, o versículo 1 e 2 e o versículo 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vegaiões se abaterá sobre mim. Conceda-me, ó Senhor, o teu fiel amor, de dia, de noite esteja comigo a sua canção e a minha oração ao Deus que me dá a vida. Glória a Deus. Versículos maravilhosos da palavra de Deus. Oraremos, amados ouvintes, ao Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus. Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai, graças e muitas graças nós te damos por mais esta oportunidade concedida pelo Senhor, grande Deus, para podermos orar, para podermos clamarmos ao Deus que tudo vê, ao Deus que tudo sonda, ao Deus que tudo conhece. Muito obrigado a Deus pela tua misericórdia que tem se estendido sobre nós e sobre a nossa casa. Obrigado a Deus pelos livramentos grandes, livramentos pequenos, porque em tudo nós te damos graças.
em nome de Jesus Cristo, ó Deus, tem de misericórdia de todos nós. Peleja em prol das nossas causas, peleja em prol das causas de todos aqueles que têm clamado conosco. Confirma o grande livramento em todas as áreas. Ó Deus, o livramento do de repente, Senhor, como está escrito em tua palavra, que tudo estava muito bem no lar de Jário, na sua família, quando de repente a sua filha adoeceu para morrer. Jário foi à procura do mestre, saiu à procura dele, porque Jário sabia o tamanho da gravidade daquela enfermidade que surgiu de repente na vida da sua filha. Ele foi buscar Jesus para orar pela sua filha. Ele havia deixado ela muito enferma. Ao chegar nas proximidades do mar da Galileia, quando Jesus retornava de Caná da Galileia, ou seja, da cidade de Gadara, onde o Senhor havia também realizado uma grande obra, a libertação de um homem chamado o louco de Gadara. Então, Jesus, retornando a Cafarnaum, glória a Deus, grande Deus e Pai, pondo seus pés na areia, ao descer do barco, a multidão do outro lado já se encontrava esperando o seu regresso. Ao descer do barco, pôs os pés sobre a areia, Jário chegou ali desesperado, no meio da multidão, pôs de joelhos aos seus pés, pediu, implorou para que o Senhor fosse até a sua casa, para orar pela sua filha, que ele havia deixado muito mal. Glória a Deus. Jário cria, ele acreditava, porque com toda certeza, sem sombra de dúvida, ele já tinha ouvido, talvez, alguns dos sinais que Jesus estava realizando, ou talvez ouviu muito comentário positivo a respeito dele. E agora Jesus disse: irei. Jesus foi com Jário até a sua casa, os seus discípulos e todos que ali estavam acompanharam Jesus, Jário, glória a Deus, naquele caminho. Afirma a tua palavra que naquele grande dia, dois grandes milagres, dois grandes sinais de Deus aconteceu, grande Deus e Pai. Porque tua palavra afirma, tua palavra fala de uma mulher que tinha um fluxo de sangue a qual oprimia e escravizava
há mais de 12 longos anos. Glória a Deus. Aquela mulher sofria de hemorragia. A palavra nos diz que ela já havia gastado tudo quanto tinha. Aquela mulher já havia desperdiçado tudo, já havia vendido tudo quanto tinha para gastar com a medicina, com a esperança de ser curada daquele mal, daquela hemorragia que estava destruindo com a sua vida. Ó grande Deus e Pai. E aquela mulher já havia gastado o seu dinheiro, já havia vendido o que tinha, já havia gastado com a junta médica, mas nada aconteceu. Não resolvia nada. Glória a Deus. Quando acabou o recurso, quando acabou o dinheiro, quando acabou tudo quanto ela tinha com os médicos, glória a Deus, porque a indústria farmacêutica já havia tomado tudo dela, e quando não havia mais nada para gastar, agora eles o desenganaram ela, porque não tinha mais nada para ela gastar. Disseram, vai morrer em casa, não tem mais jeito, não tem cura. Grande Deus e Pai, agora restando a morte para a vida daquela mulher. Não tinha mais esperança de vida. As únicas esperanças seria a junta médica. Glória a Deus. Havia o recurso que ela tinha, mas tudo isso acabou. Acabou toda a chance, acabou toda a oportunidade para aquela mulher ter pelo menos esperança de vida. Porém, quando tudo parecia acabado, quando tudo parecia que só restava a morte mesmo para a vida dela, quando tudo parecia que não tinha jeito, alguém falou da pessoa de Jesus para aquela mulher. E ela, ao ouvir falar do Mestre, ela não pensou duas vezes, porque não havia mais outra esperança, não havia mais esperança, não havia mais outra forma que ela pudesse escapar daquele mal, a não ser agora somente um milagre. Ela precisava de um milagre de Deus na sua vida, porque todos os recursos humanos e a ciência já havia desenganado. E ela, ouvindo falar que Jesus passaria próximo à sua casa, e ela teria que se deslocar da sua casa, se esforçar tão somente para ir lá para o caminho aonde o Mestre passaria, ela não pensou duas vezes. Procurou força da onde não tinha. Seu corpo debilitado, glória a Deus, mesmo frágil, canta labaia, sem força. Grande Deus e Pai, mesmo frágil seu corpo, sem força, ela saiu
se arrastando sem força no seu corpo, porque era 12 anos de hemorragia. Não era 12 dias, não era 12 meses, era 12 longos anos que aquela mulher sofria com aquela hemorragia. Então seu corpo já não tinha mais cálcio, já não suportava mais, mas mesmo assim, ela procurou força da onde não tinha e foi ao caminho. Ao chegar no caminho aonde Jesus passaria, porque Jesus estava indo à casa de Jairo para também orar pela sua filha que estava morrendo. Ela, ao chegar naquele caminho, ao esperar o momento certo, a hora certa, o tempo exato, glória a Deus, e ela ali, com a confusão terrível na sua mente, porque aquela mulher com hemorragia, ela havia se tornado uma pessoa impura, imunda, e pela lei ela não podia se aproximar de ninguém. E passava ali uma cena na sua mente, um filme, como ela se aproximaria, o que ela deveria fazer para tocar. Até pela lei ela não podia tocar. Se ela tocasse e fosse descoberta que ela era uma mulher que carregava esta enfermidade de hemorragia, ela poderia ser morta por apedrejamento, mas ela tinha que tocar. Então passava uma cena na sua mente. Foi quando o Santo Espírito de Deus, que é uma pessoa, ao olhar e ver tanta preocupação, e que aquela mulher precisava de um milagre, porque pela ciência e pelos recursos humanos ela estava desenganada, agora só restava a morte para a vida dela. Glória a Deus. A voz do Espírito Santo sussurrou no ouvido daquela mulher que ela só bastava tocar na ponta do manto das vestimentas do mestre e ela seria curada. O Santo Espírito de Deus ajudou aquela mulher naquele momento, porque ao olhar para ela viu tanta fé, ao olhar para ela viu tanto desespero, ao olhar para ela e vendo a morte às portas para destruir a vida daquela mulher. Então ela foi despertada, orientada pelo Santo Espírito de Deus, que só bastava ela tocar nas suas vestimentas e com toda certeza, sem sombra de dúvida, ela ficaria curada. Então ela, quando viu que o mestre se aproximava, ele estava no centro, ele estava no meio, porque a multidão o apertava em volta. Ela procurou se filtrar ali, no meio da multidão,
E com muito esforço, ela conseguiu tocar com a ponta dos seus dedos no manto, nas vestimentas do mestre. Quando ela, pela fé, conseguiu tocar com a ponta dos seus dedos nas vestimentas do mestre, glória a Deus, ela sentiu na mesma hora que a sua hemorragia de 12 anos, que lhe causava tantos danos, que lhe causava tanto sofrimento, que lhe causou tantas percas financeira, material, a ponto de levar ela à falência, não ter mais nada para gastar, porque aquela enfermidade havia arrancado tudo dela no campo da medicina, na indústria farmacêutica, não tinha mais nada. Glória a Deus. E agora, em um simples toque nas vestimentas do mestre, ela foi instantaneamente, ela foi milagrosamente curada. Ela sentiu na mesma hora que a sua hemorragia foi estacada. Parou o sangue, parou a hemorragia. Ela sentiu algo diferente no seu corpo. Em um simples toque nas vestimentas do mestre. Glória a Deus. Grande Deus e Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Que lindo é quando alguém coloca a sua fé em ação e pela sua fé toca no mestre, busca o mestre, clama o mestre, ora o mestre com toda certeza, sem sombra de dúvida. O problema, por mais difícil, por mais impossível, por mais insolúvel que seja, ele será solucionado, ele será resolvido e a bênção será recalcada, sacudida e transbordante para a honra e a glória do nosso grande Deus Pai, do nosso grande Deus Filho, do nosso grande Deus Espírito Santo, porque a Trindade teve um papel muito importante na cura daquela mulher. O Pai, por ter enviado a Jesus, glória a Deus, para libertar, para curar, para salvar. E por aquela mulher tocar pela fé nas suas vestimentas, e o Espírito Santo, ao falar para ela, só basta um toque, somente. Glória a Deus. Grande Deus e Pai. Então aquela mulher sentiu a cura na mesma hora. Jesus também parou a caminhada e disse: alguém me tocou. Pedro disse: mestre, a multidão te aperta, todos tocam em ti. E como o Senhor pode dizer: alguém me tocou? Ele disse: alguém me tocou diferente, porque eu senti que do meu corpo saiu virtude, saiu poder do meu corpo. Glória a Deus. Grande Deus e Pai maravilhoso. Então a mulher
já se sentindo curada, já sentindo abençoada, ela disse: Senhor, foi eu que te toquei. Então Jesus foi conversar com ela. Glória a Deus. E ela disse: Senhor, fui eu. O Senhor Jesus foi conversar com ela, dizendo a ela: mulher, grande é a tua fé. Enquanto Jesus conversava com ela, aquela mulher que havia sido curada de uma hemorragia terrível, que havia lhe causado tanto sofrimento há 12 longos anos, neste momento vem alguém trazendo para Jário, do seu lar, da sua casa, uma notícia terrível, uma notícia muito triste, que a sua filha havia falecido. Glória a Deus. Quando Jário recebeu aquela notícia que a sua filha havia morrido, ele ficou muito triste. E Jesus ainda conversava com a mulher que havia sido curada. Talvez Jário, ao presenciar esta cura, só em apenas um simples toque, mas ao receber esta notícia que a sua filha havia ido a óbito, com toda certeza também acabou toda a esperança que Jário tinha. Glória a Deus, que teria a sua filha de volta novamente. Jário muito triste, mas Jesus despertou Jário, trouxe esperança para Jário, porque a esperança é a última que morre. Glória a Deus. Jesus disse a Jário que ia despertar a sua filha daquele sono profundo que era a morte física. Grande Deus e Pai. Ambos caminharam. Ao chegar na casa de Jário, as Escrituras Sagradas não falam quanto tempo, quantas horas demoraram para chegar, mas foi tempo o suficiente para que aquela jovem de apenas 12 anos fosse a óbito e a notícia correr para toda a família e todos comparecerem na casa para se lamentarem a morte daquela jovem. Porque quando Jesus e Jário chegaram naquela casa, já havia toda a parentela, parentes, famílias, amigos, a casa estava cheia e todo mundo ali se lamentando por causa da morte daquela menina tão jovem. Grande Deus e Pai. Então Jesus, ao chegar na casa, ao ver tanto alvoroço, ao ver tanto desespero, porque é isto que a morte causa, alvoroço e desespero. Jesus disse: por que tanto alvoroço? Por que tanto desespero? Jesus falou estas palavras. Glória a Deus, grande Deus e Pai, para poder realizar o seu milagre. Jesus tentou trazer esperança à família, mas, grande Deus, eles não criam,
que poderia acontecer alguma coisa de outra natureza, a não ser somente a morte. Quem poderia trazer agora aquela jovem à vida, se a morte já havia tomado? Meu Deus e meu Pai, porque Jesus disse que a menina dormia e que ele iria despertá-la do sono. Grande Deus e Pai, aquele povo não creu, claro que eles não creu, e Jesus mandou sair da casa, porque é isso que acontece com aqueles que não creem. Além de não receberem nada, também não poderão, de canto à baia, ficar a um ambiente aonde a presença gloriosa de Deus está. Para não presenciar os milagres de Deus, mas só ouvirem falar. Aquele povo incrédulo que não cria, não podia presenciar agora mesmo aquela menina sendo despertada. Eles apenas, somente, glória a Deus, ouvia falar, ia ouvir falar, como Jesus havia feito, e iam ver a menina de pé novamente. Glória a Deus. Saíram da casa para fora e entrou Jesus e alguns dos seus discípulos, os seus pais, aonde a menina estava. Glória a Deus. Então Jesus, ao chegar no lugar aonde a menina estava, pegou na sua mão, chamou pelo seu nome e disse: menina, glória a Deus, Talita, a ti te digo, levanta-te. A menina que estava morta, o espírito de vida que havia saído do seu corpo, quando Jesus disse: menina, levanta-te, em outras palavras, espírito de vida, torna a entrar de volta no corpo desta menina, e espírito da morte bata de retirada, e não terás mais êxito na vida dela, no corpo dela. A menina se ergueu, se levantou, grande foi a alegria de todos ali, ó grande Deus, que se encontrava naquela casa. A cena, o clima que era sombrio, que era de morte, agora se tornou em um ambiente gostoso, em um ambiente de paz, em um ambiente de alegria, porque a vida havia voltado e a morte havia sido destruída. Glória a Deus, em nome de Jesus Cristo. Grande Deus e Pai, o Senhor é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, é o mesmo antigamente. Grande Deus Todo-Poderoso, confirma, Senhor, o teu toque gostoso nesta tarde de bênção, Senhor, porque o Senhor está chamando
está convidando todos que se encontram mortos espiritual. A morte espiritual é todos aqueles que ainda não reconheceu a Jesus Cristo como o seu único e o suficiente Salvador da sua alma. Eles se encontram morta espiritual. Mas Jesus está convidando, porque o que causa morte espiritual na vida do homem e da mulher é a separação da cruz, o sacrifício da cruz, o pecado de desobediência, porque o pecado traz a desobediência ao homem, o pecado traz a incredulidade para que o homem não creia que o Senhor Jesus poderá transformar a sua vida, abrir as portas em todas as áreas da sua vida e principalmente salvá-la e lhe dar nesta terra o grande livramento. Enquanto o pecado está aí para matar, roubar e destruir e distanciar o homem e a mulher da cruz, do sacrifício da cruz, Jesus está convidando para que todos venham e se aproximem para serem salvos e para terem vitória. Venha, vamos refletir juntos, diz o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como purpura, como a pura lã se tornará. Isaías capítulo 1, o versículo 18. Sou eu mesmo aquele que apaga as suas transgressões por amor a mim mesmo, e que não se lembra mais dos seus pecados. Isaías 43, 25. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em que não há nele hipocrisia. Grande Deus e Pai, alcança estes corações, alcança estas almas perdidas, alcança estas pessoas sem esperança de vida, em nome de Jesus. Dás o grande livramento de tudo aquilo que foi armado contra a vida dele, laços de mortes, laços de acidente, laços de doenças, de males, de enfermidade, pessoas que estão sendo vítimas de inveja, de olho grande. Dás um grande livramento, ó Pai. Alcança esta pessoa que se encontra orando conosco, que se encontra crendo na providência divina, na bênção, no livramento, na cura, na salvação, na transformação e a prosperidade. As bênçãos das portas abertas, escancaradas, em nome de Jesus, porque o Senhor é que tem a chave, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Porém, a porta que o Senhor fecha, jamais, nem na terra, nem no além, ninguém poderá abrir. Assim também como a porta que o Senhor abre, na terra, nem no além, ninguém poderá fechar. Grande Deus e Pai, esta é a fé, é a confiança que nós temos no Senhor. Responde a nossa pequena e humilde
e simples orações e dai-nos o grande livramento. Porque nesta vida, meu Pai, quem é que não necessita dos teus grandes livramentos? Apesar, infelizmente, de existir pessoas que não creem, que não acreditam nos grandes livramentos, mas ainda há pessoas que creem, ainda há pessoas que reconhecem os livramentos do Senhor na sua vida, no seu lar, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, no seu trabalho, na sua empresa, enfim, há pessoas que creem que sem o Senhor elas não podem nada e estão perdidas. Por isso, ó Deus, alcança, dá-se o grande livramento. Usa também pessoas, ó Pai, para honrar esta obra, Senhor, com as suas contribuições, ofertas e dízimos, para prossigamos com a tua obra, cumprindo com o teu ide maravilhoso, porque disse o nosso querido Jesus: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizados serão salvos, mas quem não crê serão condenados. Estamos aqui, ó Pai, todos os dias, a partir do meio-dia, ao vivo, clamando, orando, te pedindo a Deus, para que o Senhor possa visitar, alcançar, não somente a Santa Igreja Pentecostal, Deus é eterno, o corpo de membro, mas também os ouvintes de casa que oram conosco, que crê que o Senhor poderá dar vitória e livramento em todas as áreas da sua vida. Recebe, meu Pai, em nome de Jesus, esta pequena e humilde e simples orações, tira os impedimentos, tira os embaraços e confirma a bênção. Te peço e te agradeço. Tudo isto, ó meu Pai, é para a honra e a glória do nosso grande Deus Pai, do nosso grande Deus Filho, do nosso grande Deus Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Pois bem, amados e queridos ouvintes, grande é o livramento de Deus para você que crê. Apenas para você que não crê, eu só lamento. Mas para você que crê e honra a Deus e honra esta obra, receba o grande livramento de Deus, não só para a tua vida, mas também para a tua casa, a tua família. Deus abençoe. Tenham todos uma ótima tarde. Honre esta obra, contribui nesta obra, para que Deus possa continuar abençoando. Para nós continuarmos orando, intercedendo a Deus, pedindo a Deus, para Deus também te visitar e visitar também teu ente querido, tua família e dar o grande livramento. Tenha todos uma ótima tarde e fiquem todos na doce paz de Cristo. Graças a Deus.